Bora aprender a fazer titulação hoje? Então, meus queridos, lembrando que deixar aquele like e se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas. Isso vai me ajudar bastante, belezinha? Então, hoje o nosso conteúdo ele é muito importante para a sua prova, que é o conteúdo de titulação. E geralmente os alunos têm uma certa dificuldade de fazer titulação, porque você não aprende o passo a passo, você não entende o que está acontecendo nesse processo. Então, hoje eu vou tentar desvendar um pouco dessa sua dificuldade aí, beleza? Então, vamos lá? Galerinha, a titulação nada mais é do que uma técnica utilizada para você definir, para você descobrir a concentração de uma substância que você desconhece. Você tem, por exemplo, uma solução aquosa ali de um ácido, você quer saber quantos mols por litro tem naquele ácido, então você vai realizar uma titulação. Então, eu faço uma titulação para descobrir a concentração de uma substância dentro de uma solução. Geralmente trabalhamos com soluções aquosas, tá? Hoje eu vou ensinar apenas a titulação ácido e base, que é a que mais cai nas suas provas, mas existem também outras titulações. Aqui, se liga nesse esquema, ó. Aqui eu tenho uma bureta, tá? Aqui é a minha bureta. E aqui eu tenho o Erlenmeyer, tudo bem? O que que vai acontecer, gente? Eu vou ter que colocar em lados diferentes desse meu sistema uma substância ácida e uma outra substância básica, para que elas possam reagir. Professor, por que tem que ser ácido e base? Vamos lembrar? Vamos lembrar que em aulas passadas eu até te expliquei que uma substância que é ácida ou de caráter ácido vai reagir com uma substância que é base. Muito bem. E essa reação entre um ácido e uma base, ele vai gerar sal, bacaninha, e vai gerar também água. Aí vamos entender o porquê da titulação acontecer. Gente, no ácido, nós sabemos que a substância, quando jogada em água, ela vai liberar, ela vai ionizar H+. Já a minha base é aquela substância que, quando for jogada em água, vai dissociar OH-. Se liga aqui no que vai acontecer. O H+ liberado por esse ácido, ele vai reagir com esse OH- liberado pela minha base, formando quem? Água. Então, eu tenho aqui um processo de neutralização acontecendo. E eu vou utilizar esse conceito de neutralização para conseguir descobrir a concentração de uma substância. No meu exemplo, na bureta, eu coloquei aqui para vocês hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele será chamado de titulante. Por que que ele é o titulante? Porque ele é aquela substância em que eu conheço a concentração. Eu sei qual que é a concentração dele. Aqui eu estou dizendo para você que eu tenho uma concentração de 0,1 mols por litro. E eu também consigo medir qual é o volume gasto nesse processo. A minha bureta ela tem uma torneirinha, eu abro essa torneirinha e deixo cair a solução, né, no Erlenmeyer, a solução aqui no caso básica. E depois que o sistema parar de reagir, ou que eu quiser que ele pare de reagir, eu vou lá e fecho minha torneirinha. Dá para eu medir o volume da minha solução que foi gasta, tudo bem? Aqui do lado inverso eu tenho o meu titulado. O titulado é aquela substância em que eu quero descobrir a concentração. Perceba, olha, que eu coloquei aqui um ácido sulfúrico, eu não tenho a concentração dele. O que eu tenho é apenas o volume que será titulado. E isso eu consigo definir. Eu consigo titular ali 10 ml, 20 ml, 1 litro e assim por diante, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou abrir essa torneirinha, gente, e vai começar a cair solução de hidróxido de sódio aqui no Erlenmeyer, tudo bem? Lembrando que essa solução de hidróxido de sódio, ela tá cheio de quê? Cheio de hidroxilas. E essas hidroxilas, quando começarem a cair, vão reagir com os H+ da minha solução. Aí você vai perguntar, professor, como é que eu vou saber quando parar de titular? Quando é que eu vou saber que essa substância, que esses H+ foram todos neutralizados? Eu vou colocar aqui dentro desse meu sistema uma substância chamada de indicador ácido e base. Existem vários indicadores ácido e base na química, mas o mais importante ele é chamado de fenolftaleína, tá? A fenolftaleína é uma substância orgânica que ela muda de coloração dependendo do pH do meio. Para você ter uma noção, funciona da seguinte forma: se a sua solução estiver com pH ácido, a solução fica incolor. Então a fenolftaleína, gente, fica lá bonitinha, você não consegue nem ver que tem. Agora, quando a minha solução ficar básica, a fenolftaleína deixa a minha solução de cor rosa, ela fica rosada.
Claro que quanto maior a concentração da base, mais rosa é a minha solução, tá? Então toma cuidado. Então já podemos fazer aqui um negócio interessante. Quando eu abrir minha torneirinha, vai começar a pingar hidroxila e vai reagir com H+. Neutralizou. Outra hidroxila, outro H+, e assim por diante, tá? Quando a quantidade de H+, toda que eu tinha aqui no Erlenmeyer, for neutralizada pela hidroxila, a solução ainda vai ficar o quê? Incolor. Ela só vai começar a ficar rosa no momento em que eu jogar um pouquinho a mais da solução básica. Então percebam, gente, que esse ponto de viragem do meu indicador ácido e base, ele não acontece necessariamente quando o pH for neutro, quando o pH for 7. Eu vou ter o pH um pouco mais básico, mas eu meio que desprezo essa variação volumétrica para não dificultar os meus cálculos, belezinha? Fechou? Então vamos lá, gente. O que que vai acontecer aqui? Eu sei que aqui eu tenho uma reação entre o ácido sulfúrico, H2SO4, né? E o ácido sulfúrico, ele vai reagir com o meu hidróxido de sódio, tá? Professor, você vai montar a reação toda? Eu tenho muita dificuldade de montar a reação. Calma, não precisa ficar em pânico, tá? Eu já ensinei aqui nesse canal neutralização, você pode ir lá ver se você quiser, mas nesse caso eu não preciso montar a reação toda. Por quê? Nós já sabemos que o que importa mesmo na neutralização, ou na titulação também, é a quantidade de H+ e a quantidade de OH-. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Percebam que o meu ácido sulfúrico, ele tem 2 H+ para serem liberados, correto? Já a minha base só tem o quê? Só tem uma hidroxila. Então, eu vou ter que balancear essa proporção entre H+ e OH-. Se eu tiver 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou precisar de 2 mols da minha base, para que eu consiga neutralizar todo esse ácido. Só isso daqui é suficiente para você conseguir fazer a sua questão de titulação, tudo bem? O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou trabalhar com os valores que eu tenho, tá? Primeiro, eu sei qual é a quantidade de base que eu tenho, 0,1 mol por litro, e eu sei o volume de base que foram gastos, 20 ml que eu fechei ali no ponto de viragem, correto? Então, ó, eu tenho em 1 litro da minha solução básica 0,1 mols da base, hidróxido de sódio, tudo bem? Mas eu gastei 20 ml. 20 ml é o equivalente a 0,02 litros. Então, quanto de base eu realmente joguei dentro do Erlenmeyer, né? Quanto de base realmente reagiu? Se eu fizer esse meu X, eu vou descobrir que a quantidade é de 0,002 mols de NaOH. Então, gente, quando eu deixei cair 20 ml da solução básica, e eu deixei cair ali dentro 0,002 mols da minha base. E essa quantidade de base que caiu dentro do meu sistema, ela vai reagir com o meu ácido. Desse jeito, dá para eu fazer uma estequiometria para saber quanto de ácido que eu tinha. Então, pegando a reação, você tem aqui, ó, 1 mol de ácido sulfúrico reage, né, com 2 mols de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Tudo bem? 1 mol reage com 2. Mas quanto de NaOH, que é o hidróxido de sódio, eu deixei cair dentro lá da minha solução de ácido? Eu deixei cair, gente, 0,002 mols de hidróxido de sódio. Então, quanto de ácido sulfúrico eu vou ter? X ou Y, o que você quiser. Se eu fizer esse cálculo, eu vou descobrir que a quantidade de ácido que eu tenho aqui dentro do Erlenmeyer vai ser um valor de 0,001 mols de ácido sulfúrico. Gente, agora que eu sei a quantidade de matéria de ácido sulfúrico que tem dentro do Erlenmeyer, eu consigo fazer a concentração molar, que é o que eu preciso para minha questão. Vamos lá? Ó, concentração molar é igual à quantidade de matéria da sua substância dividido pelo volume, correto? Qual que é a quantidade de matéria de ácido que nós achamos? Nós achamos aqui ó, um valor de 0,001 mols. Então, eu tenho 0,001 mols do meu ácido, né? Agora, qual que é o volume da solução ácida que foi titulada? Eu titulei aqui, ó, 10 ml. Eu tenho que passar para litros para que fique em mols por litro, correto? Então, eu tenho 0,01
litros da minha solução. Se eu realizar esse cálculo, eu vou descobrir que a concentração do meu ácido sulfúrico era de 0,1 mols por litro. Pronto. É isso daqui que você precisa saber. É nesse ponto que você precisa chegar, tudo bem? Então percebam que dá para você fazer passo a passo, tudo bonitinho, e é interessante que você aprenda esses passos, porque tem algumas questões que não vão sair por aquelas equações que te ensinam no pré-vestibular ou na escola. Você tem que fazer passo a passo da questão para conseguir chegar no cálculo final ou no resultado final, tudo bem? Mas eu também vou ensinar a equação geral para vocês. Vai que cai uma questão mais simples e você pode utilizar ali direto, tudo bem? Vamos lá. Para eu conseguir montar essa equação geral, primeiro a gente precisa falar do ponto de equivalência, tá? O ponto de equivalência não é a mesma coisa que o ponto de viragem. Lembra que eu falei que no ponto de viragem eu coloco um pouquinho mais da base para que a solução mude de coloração? Aqui no ponto de equivalência é o seguinte: eu vou ter, no ponto de equivalência, a quantidade de matéria do meu ácido igual à quantidade de matéria da minha base, tá? Então, esse daqui seria o nosso ponto de equivalência. Pegando essa ideia de ponto de equivalência, eu vou tentar montar uma equação com vocês que você vai poder utilizar para qualquer tipo de titulação, lembrando se forem questões mais simples, tá? Vamos botar aqui um exemplo, gente. O nosso exemplo passado, nós tínhamos ácido sulfúrico, H2SO4, reagindo com hidróxido de sódio. Lembrando que no balanceamento nós tínhamos 1 mol do ácido reagindo com 2 mols da minha base, tá? Se nós formos montar o ponto de equivalência aqui nesse caso, teríamos o quê? A quantidade de matéria do ácido sulfúrico tem que ser igual à quantidade de matéria, deixa eu botar aqui direitinho, a quantidade de matéria da minha base, que é o hidróxido de sódio. Mas percebam que na própria estequiometria eu tenho aqui uma diferença. Aqui eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico para 2 da minha base. Então, o que eu preciso fazer com o meu ácido sulfúrico para que essa quantidade fique igual? Eu preciso multiplicar o ácido sulfúrico por 2. Aí, essas quantidades vão ficar iguais. Eu posso multiplicar o ácido sulfúrico por 2, não tem problema, ou eu posso pegar a minha base e dividir por 2, que também vai dar igualado, tudo bem? Beleza? Então, gente, ó, utilizando essa relação aqui, 2 vezes a quantidade de matéria do ácido igual à quantidade de matéria da base. Nós sabemos que a concentração molar, ela é igual à quantidade de matéria sobre o volume. Se eu tenho a quantidade de matéria, isso daqui é igual à concentração vezes o volume. Eu vou utilizar essa relaçãozinha aqui de concentração e colocar na equação de ponto de equivalência, tá? Deixa eu dividir aqui a tela para a gente fazer tudo bonitinho. Então vamos lá, gente. Pensando aqui no nosso exemplo, ó, vamos ter 2 vezes, né? Tem que ser o dobro. O que é a quantidade de matéria do ácido? Ele é a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Igual NB, que é a quantidade de matéria da base, vai ser a concentração da base vezes o volume da base. Pronto. Eu poderia utilizar, ó, essa equação aqui para realizar aquele mesmo cálculo que eu fiz com você. Você vai falar assim, professor, aqui é muito mais fácil, né? É só aplicar o que eu tenho e saiu. Não, beleza, aqui é mais fácil. Só que como eu falei para vocês, nem sempre vai servir, tudo bem? Professor, e se eu fizer com uma outra substância? Vamos lá, vamos colocar um outro exemplo? Eu tenho aqui, olha, ácido clorídrico reagindo com hidróxido de cálcio. Aqui eu mudei, né, para vocês a quantidade de hidrogênios do ácido e a quantidade de hidroxilas da base. Se você olhar bem, 1 mol dessa minha base vai liberar 2 mols de hidroxila. Então, eu vou precisar do dobro do meu ácido, tudo bem? Gente, percebam que a quantidade de hidrogênio que eu tenho na minha substância ácida e a quantidade de hidroxilas que eu tenho na substância básica, elas interferem diretamente na minha titulação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma relação matemática aqui, uma equação geral, tá? Que você vai poder utilizar para qualquer titulação sem precisar montar essas reações. Olha aqui para mim, gente. A quantidade de H+ importa, lembra? Então, ó, eu vou dizer que a quantidade de H+ do meu ácido vezes a concentração do ácido
vezes o volume do ácido é igual. Ó, quando eu mudei a quantidade de hidroxilas da base, eu também vou ter que fazer o quê? O ponto de equivalência, eu vou ter que igualar. Então, a quantidade de hidroxilas da base também é relevante para a gente. Então, quantidade de OH- vezes concentração da base vezes volume da base. Gente, se você utilizar essa equaçãozinha aqui, você consegue fazer aquela nossa questão anterior, tá? Então, por exemplo, no ácido sulfúrico, eu colocaria aqui nesse H+, o valor 2, porque o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios, correto? Para a minha base, o hidróxido de sódio, ele tem uma hidroxila, então eu coloco um aqui na hidroxila. No segundo exemplo, o ácido clorídrico, ele só tem um H+, né, um hidrogênio. Então aqui eu coloco um. Mas o hidróxido de sódio, ele tem duas hidroxilas. Então aqui eu vou colocar 2. Lembrando que vai ter sempre uma incógnita na sua questão, que é o que você vai descobrir, belezinha? Galera, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Até a próxima. Tamo junto.